Beleza? Aula de legislação municipal, ok? Então, Estatuto do Servidor, que é a maior parte das questões, e também a Lei Orgânica Municipal, no caso especificamente do município de São Gonçalo, ok? Então são as duas legislações que vocês têm que focar bastante, né, para esse assunto que a gente está trabalhando agora nesse momento. Legal? Tranquilo? Ficou claro? Muito bacana, muito legal, delicinha, show de bola e vamos que vamos, tá? Pois bem, quando começamos aí nosso estudo de legislação, vimos o seguinte, eu lembro que no primeiro dia de aula, né, eu falei para vocês sobre a forma de pedir a Deus, certo, para que realize nossos desejos. Então, falei para vocês que você não tem que pedir para o Papai do Céu, independente da sua crença, tá, gente? Até porque o curso é laico, tá? Enfim, religião cada um tem a sua, eu tenho a minha, você tem a sua, mas o nosso curso é laico, tá? Então, o que acontece? Você pedir a Papai do Céu, mas tem que pedir de forma certa. E o que seria pedir de forma certa? Pedir de forma certa seria basicamente o quê? Seria você... Peraí que alguém me ligou aqui. E isso me atrapalhou um pouco. Pedir de forma certa seria basicamente o quê? Seria você pedir a Papai do Céu para ser o quê? Servidor público. Beleza? E não funcionário público. Porque funcionário público é todo aquele cara que tem função pública. Então, por exemplo, um contratado, ele é um funcionário público. Tá? Pessoas que trabalham na administração pública indireta, o que seria administração pública indireta? Empresas públicas, autarquias, fundações. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha numa fundação, né, que trabalha numa autarquia, exemplo, no serviço, normalmente os serviços que correspondem a serviços de limpeza dos municípios. Ih, rapaz, agora eu sumi aqui, peraí. Só um minutinho, tá, gente? Que eu não sei o que aconteceu, que a minha imagem sumiu. Voltei. Pronto. Então, as pessoas que trabalham em autarquias, em fundações, em empresas públicas, como por exemplo, muitas empresas de limpeza pública, aqui no caso do Rio, a Colurb. A Colurb é uma empresa pública. Então, ali a pessoa não é uma servidora, e sim uma funcionária pública. Ela tem, por exemplo, carteira assinada. O regime de contratação é diferente. No nosso caso, né, nós pedimos para Papai do Céu para sermos o quê? Servidores públicos. E servidor público, tá, corresponde ao quê? Não a seletista, não a carteira assinada, mas sim ao Estatuto do Servidor Público. Por quê? Porque nós somos regidos, tá? Já estou profetizando, tá? Você está vendo que eu estou falando já num tempo futuro, correto? Nós somos, né, aí presente, o quê? Servidores, e por ser servidores públicos, nós temos o quê? Nós temos um regime jurídico único. Por quê? Porque nós somos regidos por um estatuto. E, consequentemente, meus amigos, claro que esse estatuto, ele direciona para o quê? Ele direciona para justamente o fato do indivíduo ser servidor. Só tem duas formas. Uma é aquela que a gente costuma dar o apelido de servidor de caneta. O que seria o chamado servidor de caneta? Aquele que é por meio de decreto, né? Que é justamente o servidor comissionado. Nós não estamos nessa vibe, né? A vibe que nós estamos, até por isso que estamos aqui assistindo essa live, até por isso que estamos
nos preparando, até por isso que estamos estudando, beleza? É o quê? É sermos servidores plenos. Servidores plenos, que é o servidor estável, só tem uma forma, que é por meio de concurso público. Então, por meio de concurso público, você se torna o quê? Servidor estável. Prévia aprovação no concurso público, respeitando suas etapas e os critérios específicos inerentes ao cargo. Beleza? E somado a isso, nós temos o quê? Temos o tempo do estado probatório. Tá? Que no caso específico de São Gonçalo, do estatuto, é de 2 anos. Mas na Lei 8.112, nos estatutos pós-Constituição, são 3 anos que é colocado. Tá? Enfim, então, ao cumprimento do estado probatório, que é esse período de avaliação, beleza? Você se torna o quê? Um servidor pleno, estável, beleza? Ou seja, o que significa isso? Significa dizer que você vai alcançar a sua tão sonhada estabilidade, tá? Por quê? Porque, gente, passa muito rápido, tá? Muito rápido. Porque só tem 2 formas de você, demissão para servidor público só é possível ou durante o estado probatório ou caso, né, seja uma penalidade, né, no caso a questão da exoneração, né? Por quê? Porque você ser exonerado como servidor estável é apenas numa situação a pedido do servidor. Após o cumprimento do estado probatório, você pode ser exonerado durante o estado probatório ou após o cumprimento do estado probatório apenas a pedido do servidor. Beleza? Até porque a gente falou também, brincamos bastante sobre isso, né? Até porque, vamos dizer assim, são 28 anos que eu tenho como servidor público, então, nossa, cara, assim, a maior parte da minha vida, mais da metade da minha vida, eu fui servidor público. Então, tipo assim, são coisas que de tanto viver isso, eu sei de cor e salteado, né? A gente sabe que demissão é diferente de exoneração, né? Porque exoneração é uma situação que que eu expliquei. Agora, demissão aí sim é uma penalidade, né? Por quê? Porque demissão significa que você pode ter o quê? Você pode ter suspensão, você pode ser advertido, né? Enfim. Então, é uma pena, multado, né? Temos a multa, né? É uma penalidade administrativa, beleza? Tranquilo? Outra coisa também bastante que nós falamos muito, né? Sobre tudo isso, falamos sobre a questão também do Estatuto do Servidor Público, que é importantíssimo que nós tenhamos consciência que somos regidos como servidor público dentro do princípio do LIMP. O princípio do LIMP, como nós vimos, e tem materiais aí para vocês sobre isso, é o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não é? Legalidade é o princípio maior do LIMP, né? Isso aí corresponde ao artigo 37 da Constituição Federal, que, claro, todas as leis têm que ser consonante à Constituição Federal. Que corresponde ao quê? Corresponde basicamente à questão da legalidade, né? O princípio que sobrepõe sempre acima dos demais é o L do LIMP. Como assim o L do LIMP? É o princípio da legalidade, né? O I corresponde à impessoalidade. Por quê? Porque servidor público e a administração pública, ela tem que ser subjetiva. O que significa subjetivo? Igual, tratamento de igualdade. Tratamento igual para todos, né? Você não tem que privilegiar um em razão do outro. É redundante o que eu vou falar, mas é bom que eu fale para ficar fixado para todos que você, sendo servidor público, você é servidor de
todo o público, de todos, ok? Beleza? É até o que eu costumo dizer, né? O nosso patrão não é o prefeito, tá? O nosso patrão é a população do município de São Gonçalo. O prefeito sai, entra outro prefeito, né? Até porque a gente está numa fase que tá difícil um governante terminar mandato, correto, gente? A gente está vivendo aí uma fase ligada muito a isso, mas você vai continuar lá, sai prefeito, entra prefeito, mas você continua lá como servidor público, né? Até porque é o nosso arroz com feijão, tá? Aí caso você queira um filé, aí já vai ter que fazer outra coisa, né? Porque, enfim, mas o arroz com feijão vem de lá, beleza? Tranquilo? Enfim, característica que você tem em relação a esse ponto. Legal, gente? Tranquilo? Então, ficou bem clara essa característica, né? Lembrando que, claro, você tem os vídeos, tem os links, nós montamos aí uma área muito bacana para o aluno, chamada biblioteca. Tem aluno que ainda não entrou no nosso programa lá, que é o Google Sala de Aula. O que é esse recurso, essa ferramenta nova que nós montamos, chamado biblioteca? Nada mais, nada menos que é para organizar esse imenso volume de aulas gravadas e de materiais que vocês têm acesso, beleza? E junto com isso, até porque, claro, que isso surgiu de, no caso, uma proposta de uma aluna, né? Que na verdade a proposta inicial era montar um grupo de WhatsApp, mas como a gente já tem muitos grupos de WhatsApp, as pessoas também poderiam se embolar com os grupos de WhatsApp, porque normalmente se embolam mesmo. Então eu peguei essa ideia, achei muito bacana, parabenizo, agradeço muito e acredito que eu melhorei um pouco a ideia, já buscando, no caso, essa nova ferramenta, né, que fica lá direitinho para você ter acesso, tá? É só você clicar lá no link e por aí vai. Somado a isso, também tem um grupo nosso novo, chamado Família Projeto 100, que é um grupo voltado para quê? Voltado para opiniões e críticas dos alunos, sempre em prol aí da gente melhorar o serviço, até porque estamos vivendo uma nova realidade e tudo que é novo está sujeito a mudanças, e tudo que é sujeito a mudança, né? Aqueles que querem andar na vanguarda tem que estar aberto sempre ao quê? A melhoria, a opiniões, né? E a novas visões e perspectivas. Então, a gente está nessa vibe aí, seguindo para tudo isso, legal? Pois bem, enfim, tão característica que nós vimos aí nessas aulas, tivemos muitas aulas já há um tempo atrás aí, né? Lá no início do ano mesmo. E a gente está revendo aí tudo isso aí agora nessa explicação. Beleza? Bom, temos o princípio da moralidade. Moralidade nada mais é do que a ética. Tá? Minha internet está caindo muito. Tá pedindo para entrar e não está aceitando? Não está aparecendo o link para entrar aqui não. Não está aparecendo não. Sai e entra de novo, que quando aparecer aqui eu autorizo. Tá? Beleza? Porque é para aparecer aqui. Entendeu? Tá? Enfim. Coisas da nova realidade, né? Mas enfim. O que acontece, gente? Justamente são características que a gente observa, que é o princípio da ética. A moralidade, que é o princípio ético, corresponde ao quê? Corresponde, basicamente, a comportamento, conduta. Ética significa isso. Conduta, comportamento, ok? E, obviamente, é um princípio também de grande importância e nós temos nisso. Por quê? Porque um servidor público, ele tem que andar de acordo com a ética. Inclusive eu falei para vocês, né? Sou filho de servidora pública, minha mãe, ela é servidora pública aposentada. Então, quando eu me tornei servidor público muito jovem, né, há alguns anos, algumas décadas atrás, né, minha mãe falou o seguinte: Anderson, parabéns, você
ganhou um novo sobrenome. E é o que eu falo para vocês. Você, como servidor público, você tem um novo sobrenome. Qual é o seu sobrenome? Você é seu nome, né? No meu caso, Anderson, vírgula, professor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Tá? Seu sobrenome vai ser uma vírgula e o quê? O complemento que você vai ganhar lá. Né? Aonde você trabalha. Por quê? Porque a prefeitura, né, o cargo público que você vai ocupar, tem tudo a ver com o que você faz na sua madrugada, no seu dia a dia, ou fora e dentro do seu estabelecimento de trabalho. Então não é essa vibe de você achar assim, olha, no meu horário vago eu faço o que eu quiser. Não. Até porque se você comete um crime, você é responsabilizado, claro, criminalmente, civilmente, dependendo do crime que você provoque, e administrativamente, sim. Beleza? Por quê? Porque você vai gerar um prejuízo ao erário. Né? Você gera um dano à instituição pública que você faz parte. Tá? Então, por exemplo, você comete um crime de homicídio. Né? Quer dizer, a gente está vendo aí muitos problemas aí, né? Tem essa situação aí desse garoto aí que morreu aí com o vereador lá do Rio de Janeiro, tal de Dodô Charinho. Não se sabe até hoje se caiu da cama, se o laudo constata que não foi uma queda. Enfim, tá tendo essa situação toda aí, né? Enfim. Quer dizer, como é que vai ser noticiado isso no jornal? Da mesma forma que é noticiado ele como vereador do Rio de Janeiro, que gera um dano à instituição, não é verdade? É noticiado que você como uma professora. Então, assim, as penalidades não ocorrem apenas dentro do seu local, do seu horário de trabalho, mas sim 24 horas por dia, 365 dias por ano, ok? Então, você tem que agir diariamente dentro do princípio do LIMP, ok? Ou seja, sua conduta tem que ser uma conduta LIMP, ou seja, legal, impessoal, moral, pública e eficiente. Característica que você tem que ter, né, em razão desse ponto, né? Claro, uma moral, conduta moral, sim, né? Moralidade significa isso. Publicidade significa transparência, né? Instituição pública significa dizer que pertence a quem? Ao público. Então estamos tratando de dinheiro público. Então tudo isso tem que ser o quê? Divulgado. Seus ganhos são divulgados no portal da transparência. Tá? E como a gente sabe, o servidor público é aquela máxima, né? Teoricamente, servidor público não é pobre, mas também não pode ser rico. Por quê? Porque todo servidor público tem o piso, e no caso do Estatuto de São Gonçalo diz que ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Tá? E temos o teto. O teto é sempre o teto, que é o salário do prefeito. Teoricamente, ninguém como servidor público no município de São Gonçalo pode ganhar mais do que o atual prefeito que está lá. Ok? Ou seja, características que você tem em relação a esse ponto que está na lei orgânica, inclusive também dentro da legislação municipal, que a gente falou bastante. Não é? Bom, prévia aprovação em concurso público. Beleza? Aí você vai ter a sua nomeação. Né? Que é um momento muito bacana, né, gente? Um momento que normalmente eu sou muito convidado aí para churrascos. Então você vai ter a sua nomeação, né? Posse, né, do cargo. Após a posse, nomeação. E a nomeação, né, você tem a partir daí você tem o quê? O exercício, que é a entrada, né, do exercício, que é quando você começa lá as suas funções públicas, o seu trabalho ali, ou seja, característica que você tem ali
nomeação, desculpa pela ordem, né? Nomeação, posse e exercício. Tá, gente? Então, nomeação, que é a publicação lá em diário oficial e tudo mais. Posse, que é a sua aceitação das atribuições da função pública. E, consequentemente, após a posse, aí sim, o exercício, que é quando você começa, o próprio nome já diz, executar a sua função pública, enfim. E você vai executar de forma brilhante. Beleza? Tranquilo? Característica que você tem em relação a todo esse ponto. E com base nisso, tudo, praticar é viver. Portanto, vamos às questões para a gente fazer, porque, nossa, hoje tem muito exercício para a gente fazer. Então, vamos a eles. Vamos lá. Pois bem, meus amigos, compartilhando aqui, né, a nossa tela, temos aí no WhatsApp, temos aí nosso slide, beleza? E agora vamos ampliá-lo. Muito bem. Ok? Todos estão vendo nitidamente? Que bom, amém. Então vamos dar sequência, né? Porque com esse novo normal a gente nunca sabe quando cai, quando vai. Então vamos resolver o máximo de questões aí possível. Número 1. Nos termos da lei orgânica, né, do município, analise as afirmativas abaixo, correto? Então vamos analisar as afirmativas abaixo, né, em relação a essa lei orgânica. E tem as opções aí, como você está vendo. Pois bem, são poderes do município independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o judiciário e o executivo. Gente, esse gabarito aí, a primeira já está errada, né? Porque o item 1 está errado. Gente, o que acontece? Vamos lá, deixa eu olhar aqui vocês aqui um pouco. A lei orgânica, né? As primeiras questões estão falando de lei orgânica. Deixa eu falar de lei orgânica aqui, para tentar não alterar a ordem, que eu botei um número de questão tão grande. Eu estou com medo de alterar a ordem aqui e o pessoal acabar, a gente acabar deixando alguma sem corrigir. Deixa eu aqui olhar aqui para vocês. Pois bem, a lei orgânica nada mais é do que a Constituição Municipal, ok? Constituição do município corresponde à lei orgânica. E o que é uma Constituição? É uma norma fundamental e suprema, ou seja, no caso do município. Todas as leis, para serem criadas, as leis municipais, o próprio Estatuto do Servidor, para ele ter sido criado, ele tem que ser criado com base no quê? Nos princípios legais da Lei Orgânica Municipal de São Gonçalo. Beleza? Por quê? Porque ela vai dar a base e o topo. E claro, né, os poderes municipais são dois. É o poder executivo, na figura do prefeito, e o poder legislativo, na figura dos vereadores. E como nós vimos, tá? São independentes, são harmônicos. Então até aquela perguntinha que eu sempre falo, brincando, qual é o poder que manda? Normalmente a gente brinca assim, né? No Brasil, a gente tem aquela ideia, né? O presidente que manda. Não. O presidente tem a sua função de presidente. Porque a nível federal são três, aí sim são três poderes. A nível federal. E no caso, esses três poderes correspondem também ao judiciário. Como a gente está falando de município, não tem poder judiciário. Então é só o executivo e o legislativo. Por isso que o item 1 está errado. Ok? Legal? É porque o gabarito, o que acontece com esse gabarito? Esse gabarito aí eu pego da internet, junto com as questões que são da internet. São provas anteriores. E muitas vezes os gabaritos alguns vêm trocados. Por isso que é interessante a gente fazer alguns. Né? Fazer
que assim você está comigo, eu te falo por que está errado, é óbvio. Porque está certo, porque está errado. Né? Até porque eu não estou para ficar repetindo a coisa que está... Né? Então, o que acontece? No caso do município, trata-se de poder executivo na figura do prefeito e legislativo na figura dos vereadores. Ok? Beleza? O papel do prefeito é o papel de quê? Executivo. O próprio nome já diz. Gestão. Direção. Correto? E o papel dos vereadores nada mais é do que legislar, tá? Criar leis e fiscalizar as contas da prefeitura, as contas do município. Então o papel do vereador é de fiscalizar. Então quando a gente fala poderes são independentes, significa dizer que um não está acima do outro. Eles independem um do outro. Assim como numa esfera federal, os poderes também são independentes. Tá? E harmônicos. Esse harmônico hoje soa muito como ironia, né? Porque, assim, você está vendo muitas vezes o enfrentamento entre os poderes, né? Você tem hoje, por exemplo, um deputado, né, que ameaça fechar o Supremo Tribunal, chamando o pessoal de ladrão. Enfim. Mas por isso que esse termo harmônico, né, harmônico, ele pode soar como o quê? Como uma certa ironia, pô. Caramba, que harmonia antes. Pô, tá um matando o outro, né? Quer dizer, entre eles se matam, né? Eu acho bonitinho, né? O decoro que eles têm, né? Que é um decoro. Assim, Vossa Excelência é um ladrão. O pronome de tratamento eles não tiram, né? É um decoro, né? Vossa Excelência é um ladrão. Quer dizer, eu acho bonitinho. Mas enfim, não na verdade não é harmônico porcaria nenhuma. Mas a teoria é harmônica. Até porque, claro, para um país se desenvolver, para um município se desenvolver, tem que ter harmonia. Né? Não tem como ter. Os poderes são conflituosos entre si. Estão ali para conflitar. Né? Então, seria uma ingerência. Porque o Brasil é um país realmente de ingerência. Os municípios, de uma forma geral, também são ingerentes. Tá? A gerência que se tem, normalmente, muitas vezes, é a favor de quê? De roubo mesmo. Né? Troca de favores, troca de cargos, ou situações quanto a isso. Aí tem uma gerência. Existe uma eficiência muito grande para isso, para roubar. Não é? Mas, na teoria é assim. Então, claro, é a relação que você tem. Beleza? Tranquilo? Então a lei orgânica ela fala sobre esse ponto. Né? E vamos, claro, às questões finalmente. Né? Vamos lá. Bom, então o item 1, gente, como nós já vimos, já pudemos constatar, ele está errado porque ele fala do Poder Judiciário. Item 2, está certo. São símbolos do município, bandeira, hino e brasão. Bandeira, hino e brasão são os chamados símbolos municipais. Ok? Então, característica aí que você não pode esquecer. Beleza? Bom, constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título pertençam ao município. Sim, o próprio nome já diz, são bens municipais. Então é o 2 e o 3, letra A de amor. A questão número 1, você corrige o gabarito lá, que ele aponta a letra D, mas o gabarito na verdade é letra A de amor. Ok? Tá? Acerta lá por gentileza. 2. Nos termos da lei orgânica, porque o Poder Judiciário não é do município. Olha lá, o item 1 está falando do judiciário. Entendeu? Não tem juiz municipal. Ok? 2. Se fosse uma questão do Estado, estaria certo. Governo federal, estaria certo. Como é uma questão municipal, está errado. Entendeu? 2. Nos termos da lei orgânica, é o objetivo prioritário do município. Tá? Questão número 2. Assegurar o exercício pelos vereadores dos mecanismos de controle da legalidade
e da legitimidade dos atos do poder público e da eficácia dos serviços públicos. Falou de uma forma linda, mas não é o ponto que você tem. Não é assegurar os vereadores, porque a prioridade é assegurar o vereador, é garantir o vereador, não. Está falando de uma forma municipal, então de uma forma que envolva todos os agentes do município. Né? Então, ó, B, garantir a efetividade do direito público, sim. E objetivo, não. Público de forma subjetiva. Não objetiva. Subjetiva significa a todos de forma igual. Beleza? Preservar interesses gerais. Sim. Agora, individuais? Quer dizer, fere o princípio da impessoalidade, gente. Lembra? Limpe. Porque a partir do momento que você preserva interesse individual, significa dizer que você vai furar a fila para vacinar o rapaz lá do coronavírus. Né? Porque o cara é teu filho, tem 20 anos de idade. Então você vai furar a fila por quê? Porque você está preservando o interesse individual dele. Ah, antes é isso que acontece. Mas, gente, o Brasil é um país campeão de fazer lei e não cumprir. Beleza? Se a gente entrar numa vibe de falar o que acontece, a gente vai errar todas as questões. Beleza? Então, não é isso. E resposta certa, letra D, até porque só sobrou ela, ok? Proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, justiça social e o bem comum. Obviamente, esse é o interesse, né, prioritário do município. Aí a questão 3 está anulada, inclusive saiu aí na formatação, já pula para a questão 4. Né? A administração pública tem que exercer a atividade administrativa de acordo com os objetivos legais. Ou seja, então, ó, o que ele está dizendo? A administração pública tem que funcionar de acordo com a lei. Então é claro que corresponde à letra A de amor, que é o princípio da legalidade. Ok? Beleza? Porque fala da lei. 5. O princípio da legalidade. Oi, alguém soltou o microfone. Foi? O princípio da legalidade explicita a subordinação da administração pública à lei. Beleza? Característica que você tem. Tal princípio deriva do quê? Tal princípio da legalidade é derivado do quê?